Olá, pessoal, tudo bem? Esta é mais uma aula de pesquisa operacional 1, em que a gente vai ver aplicações de programação linear. Então, todos os casos que a gente vai ver aqui são problemas que admitem solução fracionária, solução com valores reais. Tá? É diferente do caso do problema do sapateiro, que na verdade era um problema inteiro, ele não admite solução fracionária, né? A gente vai ver mais detalhes de programação inteira em aulas futuras. Tá bom? Eu só usei esse exemplo do sapateiro para introduzir porque ele é bem didático, tá certo? Então vamos aqui às aplicações de programação linear. A primeira delas é bem conhecida, é um problema clássico, o problema da dieta. E é em relação à dieta humana mesmo. O objetivo é determinar certas quantidades, né, de alimentos que devem ser ingeridos, né, satisfazendo a requisitos mínimos nutricionais, tá? De forma a minimizar o custo dos alimentos, tá certo? Como ele é um problema bem simples, eu não vou resolvê-lo aqui não, tá bom? Então eu sugiro que você pause o vídeo, leia esse enunciado, depois leia o próximo slide também com a tabela e resolva, tente resolver, tá? A gente pode tirar dúvidas em aulas síncronas. Então pause aí agora. Voltando da pausa, a gente tem agora aqui o segundo problema que a gente vai ver, que é o problema da mistura. E na verdade esse é um problema que a gente já viu também, né? A gente já viu lá na mistura de ração, né? Que era a mistura de milho e soja para produzir uma ração especial. Foi o segundo exemplo da aula 1. Tá? Neste caso aqui é um outro exemplo, é a mistura de petróleo para produzir gasolina. Então também é um problema, como a gente já viu. Eu prefiro usar o tempo aqui da aula para exemplos mais elaborados. Então pause o vídeo, leia esse enunciado, depois leia o slide seguinte. Voltando aqui da pausa, eu só vou dar uma dica em relação a esse problema, porque diferente do outro exemplo, a mistura de ração, nesse caso aqui a mistura da gasolina, é a primeira vez que a gente vai usar variáveis de decisão com dois índices, tá? A gente vai precisar de x e j, que representa a quantidade de barris por dia de petróleo do tipo I. Né? São 4 tipos de petróleo, 1, 2, 3, 4, então I pode ser qualquer um desses valores, né? E x e j, então, é a quantidade de barris por dia do petróleo do tipo I usado na produção da gasolina J, e J pode ser de 1 a 3, tá certo? Então essa é uma pequena novidade, né? Só que simplesmente aumenta o número de variáveis, mas a resolução, a modelagem é igual. Tá? Então, seguindo aí o roteiro da modelagem, vocês têm o objetivo e as restrições. Tá? Sigam aí o roteiro de 3 perguntas que a gente apresentou, né? E resolva o exercício. Qualquer dúvida a gente tira na aula síncrona. Continuando então, o terceiro problema que a gente vai ver aqui, na aplicação, é agora de uma refinaria. Olha aí, ó, o petróleo bruto sofre os seguintes processos antes de ser transformado em gás e óleos ou gasolina bruta, certo? Tem aí o esqueminha, tá, do fluxo do processo, né, com 4 unidades, 4 etapas. Né? A tabela a seguir apresenta a capacidade máxima de processamento de cada unidade de operação. Formule o problema de modo a maximizar os lucros totais. Então tá aí o resumo, né, dos dados do problema, as capacidades de cada unidade de operação e os lucros unitários. Então, no nosso primeiro passo do roteiro de modelagem, que são as variáveis de decisão, a gente vai precisar retomar aqui o fluxo, né, nossa rede. Com base nessa rede que nós vamos definir as variáveis de decisão. Né? Se é um problema de fluxo, né, então as variáveis de decisão vão representar os fluxos em cada arco aí, esses arcos laranjas, as setas, tá? Então, o x1 vai ser a quantidade de petróleo bruto que entra na destilação atmosférica. Depois da destilação para cracking, vai ser x2. Para dessulfuração, vai ser x3 e assim por diante. Tá? Então, o xi é a quantidade de fluxo aí, né, representada na rede. Próxima etapa é o objetivo. Temos os lucros unitários, queremos maximizar os lucros.
Então, repara que a saída de gasolina é representada por x7, é só multiplicar, né? 10, que é o lucro unitário, vezes x7. Mais o lucro de gás e óleo, que é 7. Então, 7 vezes x4 mais x5. Repara que a saída de gás e óleos é a soma de x4 mais x5. Então, está aí a expressão da função objetivo. O próximo passo são as restrições. Um problema de fluxo vai ter o quê? Restrições de fluxo. O que é restrição de fluxo? É a lei da conservação do fluxo, que a gente vê em outras áreas, outros problemas também. Então, para cada unidade, tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Então, primeiramente, para destilação, o que entra é x1 e o que sai é x2 mais x3. Então, tem que ser essa equação que está representada aí. Isso para cada unidade. Então, para cracking, vai ser x2 igual a x4, dessulfuração, x3 igual a x5 mais x6, reforming, x6 vai ser igual a x7, e a gente não pode esquecer do fluxo total da rede. Então, tudo que entra na rede, que é x1, tem que ser igual a tudo que sai da rede, que é x4 mais x5 mais x7. Tá? Então, essas são todas as restrições de fluxo. Além desse conjunto, tem as restrições de capacidade das unidades, né? Então, repara que a capacidade de produção, a de saída. Tá? Então, no caso, a destilação atmosférica produz x2 e x3. No fluxo de x2, né, que leva à produção de gás e óleos, então, olhando lá na tabela, destilação na coluna de gás e óleos é 600 mil toneladas. Né? Então, x2 tem que ser, no máximo, né, menor ou igual a 600 mil toneladas. x3 é a produção da destilação no caminho que leva a gasolina. Então, tem que ser no máximo 500 mil toneladas. Aí na tabela também a gente representa como restrição. Mesma coisa para cracking, né? A saída de cracking só pode levar gás e óleos, então tem que ser no máximo 450 mil. Né? A dessulfuração tem dois caminhos, né? Para gás e óleos, que é x5, tem que ser no máximo 500 mil, né, olhando na última coluna. E para gasolina, no máximo 700 mil, que é o X6. Certo? Muito bem, falta só reforming. A capacidade de reforming é 400 mil na produção de gasolina. Tá? Então tá aí todas as restrições, incluindo as de não negatividade. Beleza? Vamos aí ao modelo completo, já passando todas as variáveis para o lado esquerdo das expressões, né, sendo equações ou inequações, e do lado direito somente constantes, valores numéricos. Ok? Muito bem. Próxima aplicação é um problema de refinação. É parecido com o anterior, mas aqui tem aspectos a mais, diferentes, por isso que nós vamos ver em mais detalhes aqui, tá bom? É a produção de óleo em uma refinaria. Essa refinaria tem capacidade de 1.500.000 barris. Corrija aí pra gente, faltou um zero, tá? De óleo cru por dia. Entre os produtos finais da refinaria estão 3 tipos de gasolina sem chumbo, com diferentes octanagens. A comum, né, octanagem 87, a premium 89 e a super 92. O processo de refinação abrange 3 estágios: uma torre de destilação, que produz octanagem 82, a razão de 0,2 barris por barris de óleo cru. A segunda unidade é de craqueamento, que produz gasolina 82 a uma taxa de meio, então uma razão de meio. E a terceira unidade é uma misturadora, que a gente vai ver na ilustração. O lucro líquido estimado, as capacidades de entrada das unidades, tá? Então agora não é capacidade de saída que ele se refere lá no esqueminha. E os limites de demanda de cada tipo de gasolina estão indicados na tabela. Desenvolva um modelo para determinar a programação ótima de produção para a refinaria. Então tá aí, né, a tabela que ele falou e o esqueminha, né, ilustrativo aí com as 3 unidades que ele falou: destilação, cracker e blender, tá? Para usar os termos da fonte onde eu retirei. Então, repara que a saída do blender, que é a saída dos produtos finais que a gente quer programar, né? Então a nossa programação vai ser em relação aos produtos finais. Tem alguns casos de exercícios desse que programam a entrada, né? Quanto de matéria-prima que entra. No nosso caso aqui ele disse que é a programação da produção, né? A programação dos produtos finais. Quanto eu quero que saia aqui do nosso sistema. Então tem aí a representação dos 3 tipos de gasolina, 1, 2, 3. Tá?
No Blender tem duas entradas, a entrada 1 e a entrada 2, tá certo? Então é com base no Blender que a gente vai começar a representar as variáveis, né, para ir calculando ou representando aí as expressões, né, dos valores de entrada e saída de cada unidade dessa aí, tá certo? Então por isso que a gente já precisa aqui definir a variável de decisão, né, as variáveis de decisão. De novo, elas vão ser com dois índices, tá? Com o índice IJ, né? Então, x e j é o fluxo da entrada I, são duas entradas, para o produto J, são três produtos. Está aí representado, então. Então, o produto 1, tá? Né, é a soma do que chega pela entrada 1 mais o que chega pela entrada 2. Tá? Então, essa é a quantidade total de produto 1 que sai ali do Blender. Tá? x1 mais x21. Tá? Então, repara que a primeira expressão matemática, x1 mais x21, está com o vermelhinho no 1. Né? É o produto 1, a soma do que entra pelo 1 e do que entra pelo 2. São duas entradas para produzir, tá, o produto vermelhinho 1. O segundo produto agora está vermelhinho 2. Repara, é a mistura, é a soma de tudo que entra pela entrada 1 e pela entrada 2. Tá? É análogo, né? E a terceira, a mesma coisa. Muito bem. Então, se a gente já sabe o que entra, né, aliás, o que sai, né, a gente já tem lá as expressões do que sai, a gente precisa calcular agora o que entra. Né? O que entra, né, é tudo aquilo que vai produzir os três tipos de gasolina. Né? Então, repara que agora na entrada, o primeiro índice que se refere à entrada aí, é o rosa, né, o lilás. Tá? Então, sempre a entrada 1, olha lá, tudo rosa, para produzir os três produtos. Né? Então, tudo que for produzir de cada um dos três produtos, né, pela entrada 1, está aí, ó, x11, x12, x13. A mesma coisa para a entrada 2, x21, x22, x23. Certo? Então, está aí já a expressão, né, das quantidades que precisam entrar pela entrada 1 e pela entrada 2. Beleza? O enunciado disse que a unidade de Cracker tem uma razão de 0,5, né? Ou seja, tudo que entra, né, vai produzir metade do que entra, né? Uma razão de meio, né? Metade. Ele produz metade de tudo aquilo que entrou. Então, na verdade, é uma razão de 2 para 1, se for escrever com números inteiros, certo? Se a gente conhece o que está saindo, né, então a gente sabe agora o que entra. O que entra tem que ser 2 vezes aquilo que está saindo para ficar tudo consistente, certo? Então agora a gente já tem calculado aí tudo que sai da destilação, né? O fluxo de cima já estava calculado, esse fluxo de baixo também está calculado, saindo da destilação, tá? E o enunciado disse que aqui a razão de produção é 0,2. Então, de tudo que entra, 20% só sai, tá? Então, na verdade, é uma razão de 5 para 1, né? Tudo aquilo que entra, só 1/5 que vai sair. Então, o que a gente tem que fazer para calcular o que entra, né? O necessário para entrar, para produzir aquelas quantidades que nós definimos no final de tudo lá, né? A gente tem que fazer 5 vezes aquilo que está saindo. Né? Então, é 5 vezes a parte de cima, aí, o primeiro fluxo, mais 5 vezes a parte de baixo ali, que é 2 vezes, né? x21, x22, x23. Beleza? Então, agora está tudo representado aí na nossa rede, as quantidades em termos de variáveis, né, de entrada e de saída de cada unidade. Acrescentamos já ali a capacidade de cada unidade, que ele falou que é 1.500.000 barris por dia da destilação, capacidade de entrada, lembra bem, né? E do cracker é 200.000 barris por dia. Muito bem. No nosso próximo passo da modelagem é o objetivo, né, que é a maximização do lucro. Nós temos na tabela aí de baixo o lucro unitário por barril, 6,7 vezes a quantidade de gasolina comum que for produzida, x1 mais x21, 7,2, gasolina 2, e 8,10, gasolina 3. Então tá aí, fácil de calcular, função objetivo. Vamos agora para as restrições. Né? Quais restrições precisamos representar aqui nesse nosso problema? Podemos começar com a de demanda, né? Que já está ali na tabela, ali embaixo. Né? A demanda, então, da primeira gasolina tem que ser no máximo 50.000
barris por dia. Né? No máximo esse valor. Então a soma ali do que foi produzido, né, x1 mais x21, tem que ser no máximo 50 mil, representado aí, pronto. E análogo para as outras duas gasolinas, né? Produção da gasolina 2 no máximo 30 mil e 40 mil, beleza. Tá? O que mais que nós temos de restrição? A capacidade de destilação, né, que é a capacidade de entrada dessa unidade aí. Tá? Então aqueles valores que nós calculamos lá na entrada, né, aquela expressão toda ali, tem que ser no máximo 1.500.000 barris por dia. Né? Então, menor ou igual a 1.500.000. E a capacidade do cracker, né, que é 200 mil. Então, é só pegar aquela expressão que já está representada duas vezes, x21, x22, x23, menor ou igual a 200 mil. Fechou. Essas são fáceis, né? Agora falta representar a restrição da octanagem. Né? Então, vamos lá representar na rede primeiro. Ele disse já que a octanagem da destilação, né, produz uma octanagem 82 por esse fluxo aqui e por esse, é o mesmo. Né? Do cracker, a octanagem é 98. E do blender, né, ele quer necessariamente produzir octanagens para as três gasolinas nessas especificações. A octanagem é o percentual de octano, né? Então esses valores é como se fossem ponderações para a saída final, certo? Então a octanagem para a gasolina comum, né, é tudo aquilo que entra pela entrada 1 ou 2, né, 1 e 2, as duas, com os respectivos pesos da octanagem, das suas octanagens, certo? E isso tem que ser maior ou igual à octanagem exigida. Né? Se for maior, tudo bem, não pode ser menor para atender o requisito mínimo. Né? O que entra pela entrada 1 para produzir a gasolina 1? Somente X11. Certo? Essa é a variável que entra pela entrada 1 para produzir a gasolina 1. As outras variáveis que entram aí são para produzir as outras gasolinas. Então, só em termos da gasolina 1, né, a gente multiplica 82, a octanagem desse fluxo, vezes x11, mais 98, a octanagem do outro fluxo, vezes x21, que é o que entra pela entrada 2 para produzir a gasolina 1. Isso tem que ser maior ou igual a octanagem desejada, que é 87, vezes tudo aquilo que foi produzido da gasolina 1. A soma aí, né? Produto final. Beleza? Então, isso é análogo para as outras duas gasolinas, né? A mesma octanagem aí, porque são as mesmas entradas, só que agora x12, x22, para produzir a octanagem 89. Gasolina 3, análogo também. A mesma octanagem de entrada para x13, x23, maior ou igual à octanagem 92 exigida, certo? Assim a gente finaliza, tem aí as restrições de não negatividade e está aqui o modelo completo com os cálculos todos, né, já feitos, com as restrições, tendo as variáveis do lado esquerdo e as constantes do lado direito. Muito bem. Chegamos à quinta aplicação, é o planejamento de áreas agrícolas, tá? Então vamos ler o enunciado. Uma cooperativa agrícola opera 3 fazendas que possuem produtividades aproximadamente iguais entre si. A produção total, por fazenda, depende fundamentalmente da área disponível para o plantio e da água de irrigação. A cooperativa procura diversificar a sua produção de modo que vai plantar este ano 3 tipos de culturas em cada fazenda: milho, arroz e feijão. Cada tipo de cultura demanda por uma certa quantidade de água. Para reduzir o conflito no uso das colheitadeiras, que são alugadas pela cooperativa, estabeleceram-se limites de área de produção dentro de cada tipo de cultura. Para evitar a concorrência entre os cooperados, acordou-se que a proporção de área cultivada seja a mesma para cada uma das fazendas. As tabelas a seguir resumem os dados tecnológicos. Elabore um modelo para o programa de produção que defina a área de cada cultura que será plantada em cada fazenda, de modo a otimizar o lucro total da produção da cooperativa. Muito bem. Então tem aqui os dados, né, de cada fazenda, 3 fazendas, e os dados de cada cultura, as 3 culturas, milho, arroz e soja. Seguindo o nosso roteiro, variáveis de decisão, de novo, vão ser variáveis com 2 índices, né? Se a gente precisa saber quanto de milho plantar em cada fazenda. Então a gente define aí. O x e j vai ser a área da fazenda I destinada à cultura J, certo? E o objetivo? O objetivo se tem lucro ali, é maximizar o lucro, né?
Então, eu vou multiplicar 5.000, que é o lucro do milho, vezes a quantidade plantada em milho em cada uma das fazendas. Então, eu somo x11, x21, x31, multiplico por 5.000. Tudo isso é de milho. A mesma coisa para arroz, 4.000 e soja, 1.800. Beleza? Restrições. Vamos lá. Quais restrições nós temos? A primeira é da área disponível, né? A área total de cada fazenda. Então, em termos de terra, tá? Não de cultura. Então, a soma de tudo aquilo que eu planto na fazenda 1 tem que ser no máximo 400 acres, tá? Então, a fazenda 1 tem o primeiro índice igual a 1, x11, x12, x13, a soma disso tudo, todas as culturas, tem que ser no máximo ou menor ou igual, né, a 400. Tá aí. A mesma coisa para a fazenda 2, 650, e para a fazenda 3, 350. Beleza? O próximo conjunto de restrições é em relação à água disponível, né? Tem lá as quantidades. Então, agora a gente vai multiplicar o uso da água para cada cultura, né? Milho, 5,5, arroz, 4 litros, vezes tudo que for plantado de arroz, soja, 3,5. Né? A gente multiplica essas quantidades de cada cultura, né? Para cada fazenda, separado para cada fazenda, né? E faz no máximo, ou seja, menor ou igual a 1.800. Tá? Então tá aí. 5 vezes 5, 5,5, que é o que gasta de água para plantar milho, vezes a quantidade plantada de milho, x11, certo? E assim por diante. A gente faz isso para cada fazenda. Então, a fazenda 2 tem 2.200 litros de água disponível, a fazenda 3 tem 950 litros de água disponível, certo? Esses são o conjunto de restrições do consumo de água. O próximo conjunto de restrições é das culturas, né? Tem uma limitação aí para cada cultura. Então, tudo que se planta de milho nas 3 fazendas tem que ser no máximo 660. Então, não confunda esse conjunto de restrições com o primeiro. Né? O primeiro a gente somava todas as culturas da fazenda 1 no máximo igual a 400. Aqui a gente soma todas as fazendas, né, tudo que é plantado em todas as fazendas de milho. Tudo que é plantado de milho em todas as fazendas. Né? Por isso que o primeiro índice é o que varia. Tá vendo? É x11, x21, x31. Né? O segundo é sempre 1, sempre milho. No máximo, né, menor ou igual a 660. A mesma coisa para o arroz, 880, e para a soja, 400. Certo? Um último conjunto de restrições é quando ele diz que a proporcionalidade do que é plantado em cada área tem que ser, em cada fazenda, né, tem que ser igual para não dar briga lá entre os cooperados, né? Entendeu? Então, tudo que é plantado das 3 culturas na fazenda 1, dividido pelo total de terra da fazenda 1, tem que ser igual a tudo que é plantado da fazenda 2, dividido pelo total da terra da fazenda 2, e tem que ser igual à soma do que é plantado na fazenda 3, dividido pela terra total da fazenda 3. Então tá aí. Né? Essas são as expressões da proporção, para manter a mesma proporção do que é plantado, né, dividido pelo total da terra da fazenda. E a gente finaliza com as famosas restrições de não negatividade. Muito bem, aqui está o modelo completo, certo? E chegamos agora à última aplicação deste vídeo, tá bom? É o problema de investimento. Então, para você que tem aí um problema, uma dificuldade, né, um dilema existencial de onde investir o seu dinheiro. Você tem muito dinheiro, não sabe onde investir para receber mais juros, né? Temos aqui um modelo. Nesse caso, é um modelo de política de empréstimo de um banco, olha só. O banco está em um processo de elaboração de uma política de empréstimo que envolve um máximo de 12 milhões. A tabela a seguir apresenta os dados dos tipos de empréstimos disponíveis. A inadimplência são débitos incobráveis e não geram receita de juros. A concorrência com outras instituições financeiras requer que o banco destine no mínimo 40% dos fundos a critérios agrícola e comercial. Para auxiliar o setor de construção de residências da região, a quantia destinada ao critério habitacional deve ser igual a no mínimo 50% dos empréstimos pessoais para a aquisição de automóveis. Né?
O banco também estabeleceu uma política de não permitir que a taxa global de inadimplência sobre todos os empréstimos exceda 4%. O objetivo é maximizar o retorno líquido do banco, né, que é composto pela diferença entre a receita de juros e créditos inadimplentes. Vamos ver aqui a tabela, essa aqui é a tabela do enunciado ainda. Tá? São 5 tipos de empréstimos, as taxas de juros e a taxa de inadimplência, né, a taxa de quem não paga, né, percentual dos devedores. Muito bem, agora, acrescentando aqui alguns dados do enunciado nessa tabela, ele disse que para o crédito habitacional tem que ser no mínimo 50%, né, do pessoal, automóvel e habitacional, essa soma toda aí, né? O agrícola e o comercial, ele falou que tem que ser no mínimo 40%, né? Ele disse que a taxa de inadimplência desejada é no máximo 4%, certo? E que ele tem 12 milhões no máximo para empréstimos. Muito bem. Então, quais são as variáveis de decisão para esse problema, né? O valor do empréstimo de cada tipo, né? Quanto dedicar aí a cada tipo de empréstimo, né? Então, XI é o valor do empréstimo do tipo I já em milhões, né? Então, se os valores de X são em milhões, facilita depois para escrever as expressões todas. Muito bem, o objetivo, né? O objetivo, né, é maximizar aí, né, o lucro. Como é que é composto o lucro? Ele disse que são os juros recebidos menos os créditos inadimplentes. E como que a gente compõe os juros, né? Os juros tem lá a taxa de juros na tabela, né? Tá vendo lá, ó, 14%, 13%, 12%, tá? Mas esse percentual é recebido do dinheiro que o banco recebe, né? Então é a taxa de juros que o banco recebe, que nós estamos calculando, das pessoas que pagam, né? Então, se para o crédito pessoal 10% das pessoas não pagam, então 10% do valor dos empréstimos para crédito pessoal, né, ele não vai receber nada, nem o capital e nem o juro. Tá? Então, a gente tem que considerar só o juro sobre o capital que ele recebe, né, a parte paga, né, o valor recebido. Então, se 10% não paga, a gente vai considerar o juro dos 90% que pagaram. Tá? Então, a gente multiplica os 14%, né, da taxa de juros do crédito pessoal vezes os 90% de X1 que pagaram. Tá? O segundo caso lá, automóvel, a taxa de juros é 13%, mas em cima, né, dos 93% que pagaram, né, que pagaram o empréstimo. Os 7% que não pagaram, né, então o banco não recebe os juros disso. Certo? Isso aí a gente está seguindo a política, né, descrita no enunciado. Cada banco, cada financiadora, né, tem sua política específica. Tá certo? Então isso vai aí para todos os tipos de empréstimos. E como a gente calcula o crédito, os créditos inadimplentes, né? É a multiplicação aí da taxa de inadimplência vezes o valor do empréstimo. Então, se 10%, né, de crédito pessoal é inadimplente, é 10% de X1. A gente faz função objetivo os juros menos os créditos inadimplentes. Então, já fazendo aí a conta final, é essa parte em azul aí, já com os valores calculados, somando tudo aí, tudo que é de X1, X2, né, essa expressão final. Muito bem, restrições agora. O que é que nós temos de restrições? Primeiro que a soma de tudo que é emprestado tem que ser no máximo 12 milhões, certo? Então tá aí, soma de todos os empréstimos menor ou igual a 12. Os x's estão todos em milhões, então já é só somar tudo menor ou igual a 12, tá? O crédito agrícola e comercial, ele disse que tem que ser no mínimo 40% de tudo. Né? Então tá aí, ó, x4 mais x5 tem que ser maior ou igual a 40% de tudo que foi emprestado. Mesma coisa para o habitacional, no mínimo 50%, né, do crédito pessoal, automóvel e habitacional. Então x3 tem que ser maior ou igual a 50% desses três que ele citou. Tá? Os inadimplentes, ele diz que tem que ser no máximo 4%, então fazendo aí os percentuais de inadimplência de cada crédito, né, de cada empréstimo, tem que ser menor ou igual a 4% de tudo que foi emprestado, a soma de x1 a x5, como está escrito aí, tá certo? Por fim, as restrições de não negatividade. Então assim a gente finaliza a modelagem.
Tá? E aí, só para apresentar o modelo final, né, já com tudo calculado, devidamente calculado, e as variáveis do lado esquerdo constantes do lado direito, este é o modelo do problema do investimento. Você pode modelar a sua fortuna também aí, tá bom? Para saber onde investir. Essas são as referências usadas nessa apresentação. Então, por hoje é só. Até a próxima.